Então, se a gente pensar sobre o mundo de hoje, é muito fácil assumir que o mundo dos negócios sempre foi exatamente assim, sabe? Uhum, com certeza. A gente olha para trás e projeta a nossa realidade. Exato. Se a ganância crua fosse o único motor do mundo moderno, tipo os piratas do Caribe ou os mercadores da Rota da Seda, teriam inventado Wall Street. Afinal, a fome por ouro deles era lendária, né? Era enorme. Mas não foram eles que construíram os arranha-céus ou essa nossa cultura atual de produtividade implacável. Pois vê, a engenharia do comércio moderno, essa marcha acelerada que exige eficiência o tempo todo, não nasceu só da ganância. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão fascinante. O que nos leva ao centro da nossa exploração. A gente vai investigar uma obra colossal da sociologia, a ética protestante e o espírito do capitalismo do Max Weber. Uma obra pesada, diga-se de passagem. Muito. E a nossa missão aqui é analisar os prefácios, a introdução e as primeiras partes desse texto. O Weber tenta resolver um enigma histórico, por que a estrutura do capitalismo racional surgiu de forma tão única no Ocidente. E a resposta passa longe de biologia ou de economia pura, né? O Weber aponta que a raiz disso está no medo, na culpa e numa teologia muito profunda. Exatamente. A ideia é mapear como dogmas religiosos do século XVII viraram essa cultura secular de trabalho e lucro que a gente vive hoje. E vale dar um aviso super importante logo de cara para quem está acompanhando a gente. A nossa intenção aqui não é julgar a validade de nenhuma religião, dogma ou sistema político, tá? Fundamental deixar isso claro. O foco é puramente sociológico e imparcial. A gente só vai reportar as conclusões do autor e entender como ideias espirituais loudaram esse mundo concreto dos negócios sem tomar partido. Essa imparcialidade é vital, porque o Weber começa o texto quebrando várias suposições. Ele não começa com teoria abstrata, mas com uma anomalia estatística da época dele. Ah, a divisão nas profissões, certo. Isso. Ele olha para a estrutura das empresas modernas e nota uma coisa gritante. Os líderes de negócios, os donos de capital e o pessoal técnico mais treinado eram esmagadoramente protestantes. Caramba, e os católicos? Os católicos, quando iam buscar a educação, preferiam estudos humanísticos. No mercado, eles tendiam a ficar nos ofícios tradicionais, sabe? Se tornando mestres artesãos. Entendi. E os protestantes iam para as fábricas e posições administrativas. Mas, ok, vamos tentar desvendar isso. O instinto quase automático é pensar que o capitalismo é só resultado da ganância humana, né? É o que quase todo mundo acha. Tipo, imagina a ganância como um rio super selvagem. O capitalismo não seria só esse rio transbordando e inundando tudo com desejo por dinheiro. O instinto humano quer mais, o mercado oferece mais. O que é fascinante aqui é que o Weber mostra que o verdadeiro capitalismo moderno é o exato oposto desse rio transbordando. Espera, o oposto? Como assim? Uma inundação só destrói. Ela gera pirataria, saque, corrupção. O texto usa o exemplo de um motorista de táxi napolitano ou um comerciante oriental da antiguidade. Eles tinham uma fome sagrada por ouro muito mais intensa e inescrupulosa do que um inglês capitalista. Nossa, sério? Sim. O capitalismo real não é a inundação, é a construção de uma represa. É a restrição racional desse impulso para gerar um lucro contínuo e calculado. Ah, então não é o roubo predatório, é o cálculo exato. E para entender essa represa, a gente analisa um documento que é tipo a essência desse espírito, certo? Benjamin Franklin. Exato. Nos escritos do Franklin a gente acha a fórmula quase pura, livre de dogmas religiosos abertos. Ele formula um novo tipo de moralidade. E as frases dele são super diretas. Tempo é dinheiro, crédito é dinheiro. E tem aquela parte maravilhosa sobre ser um bom pagador. Aquela do martelo. Isso. Ele diz que se o credor ouvir o som do seu martelo às 5 da manhã, ele fica calmo por meses. Mas se te vir jogando bilhar na hora do trabalho, no dia seguinte ele cobre a dívida. É perfeito para ilustrar o contraste que o Weber faz. Ele compara o Franklin com capitalistas do passado, tipo o Jacob Fugger. Quem foi esse? Um cara muito rico. E quando sugeriram que ele se aposentasse, ele recusou. Ele queria continuar ganhando dinheiro pela pura adrenalina,
pela aventura amoral. Ah, e aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa audiência. Porque para o Franklin, ganhar dinheiro não é aventura, é um dever moral absoluto. Né? Exatamente, é um ethos. Ineficiência é falha de caráter para ele. E é bizarro porque é uma vida sem hedonismo. O cara não acumula para construir palácios ou ter prazeres infinitos. O homem existe pro negócio, não o contrário. E se a gente olhar para a Idade Média, o contraste é chocante. O desejo de lucro sem limites era visto pela igreja como turpitude. Tipo uma vergonha moral. Uma vergonha profunda. Ganhar dinheiro com juros era perigoso para a salvação da alma. Era, na melhor das hipóteses, tolerado e gerava muita culpa. Caramba. E como que a gente saiu dessa culpa para uma virtude moral justificada? Porque a barreira no meio disso era o tal do tradicionalismo, né? Uhum. O grande inimigo do espírito do capitalismo. O estado natural não era maximizar o lucro, era ganhar o suficiente para manter o padrão de vida de sempre. O exemplo do trabalhador agrícola pago por peça no texto ilustra isso perfeitamente. Conta aí. O Weber diz que se o empregador quisesse acelerar a colheita e aumentasse o valor pago de 1 marco para 1,25 marco por acre, A lógica hoje diz que o cara ia trabalhar mais para ficar rico. mas ele trabalhava menos. Se ele precisava de 2,5 marcos para viver, ele ceifava menos acres só para garantir aqueles 2,5 e ia descansar. Nossa, o apelo do dinheiro extra simplesmente não funcionava. Não fazia sentido na mente dele. E na indústria têxtil antiga era a mesma coisa. Trabalhavam 5 horas por dia, iam para a taverna, vida tranquila. E aí esse sistema ruiu. Mas não foi porque choveu dinheiro. Foi porque chegou um jovem empreendedor com um novo espírito, né? Supervisão rigorosa, reinvestimento de lucro e vida frugal. Isso mesmo. E isso gerou um paradoxo prático gigante. Pois é, aí que eu queria chegar. É como tentar instalar um novo software do capitalismo num hardware antigo de mentalidade tradicional. Simplesmente não roda. Se você paga mais, eles trabalham menos. Se paga menos, destrói a saúde e a atenção que as máquinas exigem. Então, o que tudo isso significa? Se a gente conectar isso ao panorama geral, o trabalho precisava passar a ser visto como um fim em si mesmo. Uma mudança psicológica gigante. Que não vem de salários maiores. Não vem. Requer um processo longo de educação que precisou de um aliado superpoderoso na época: a religião. E é aí que a gente volta no tempo para a Reforma Protestante. Especialmente por causa de um conceito novo, a ideia de vocação, ou Beruf em alemão. Exato. Esse conceito de que uma profissão secular é uma tarefa designada por Deus não existia na Antiguidade ou nos países católicos. E o Lutero foi fundamental nisso, destruindo aquela ideia de que o isolamento no mosteiro era a forma moral mais elevada. Para ele, fugir para o mosteiro era egoísmo. O único jeito de agradar a Deus era cumprindo os deveres no mundo. O que é muito louco na prática. De repente, o sapateiro ou o camponês ganham um selo sagrado no trabalho deles. O sagrado sai da igreja e vai para a rua. Vai para a oficina? Mas olha, o texto deixa claro que o Lutero ainda era profundamente tradicionalista. Como assim? Ele acreditava na providência. Deus te colocou numa posição social, então você tem que trabalhar bem, mas ficar nela. A ambição de ascensão social ainda era suspeita. Ah, entendi. Então o luteranismo sozinho não era o combustível explosivo para o capitalismo. Faltava alguma coisa. Faltava. E a faísca explosiva veio do calvinismo e das seitas ascéticas. E o pilar disso é o dogma da predestinação. O que é bem tenso, né? Muito tenso. A Confissão de Westminster dizia que Deus já determinou, desde a fundação do mundo, quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. E pronto. Nenhuma obra, nenhuma fé muda isso. O destino está cravado. Exato. O texto até compara o paraíso contemplativo do Dante com o do John Milton, onde o puritano vai para o mundo exterior rude para buscar a virtude. Mas isso me levanta uma questão fundamental. Eu acho que todo mundo que ouve isso pensa a mesma coisa. Qual? Se o meu destino já está traçado e eu não posso mudar a decisão de Deus, por que eu me esforçaria?
Não seria mais lógico só cruzar os braços ou viver em hedonismo total? Isso levanta uma questão essencial do livro, a engenharia psicológica por trás disso. A incerteza aterrorizante de não saber se você é um dos eleitos gerou uma ansiedade profunda, quase insuportável. Um terror psicológico. Sim. E para aplacar essa dúvida, para provar para si mesmos de que faziam parte dos salvos, eles buscavam sinais. E os pastores diziam que a dúvida era a tentação do diabo. E qual era o sinal de que você estava salvo? O trabalho árduo, metódico, sem parar. E o sucesso econômico. Mas tinha um detalhe. Sem ostentação, né? O ascetismo mundano. Exatamente. Eles geravam fortunas, mas a teologia proibia gastar com luxo. Caramba! De um lado, a ansiedade obriga a trabalhar sem parar, do outro, a regra proíbe de gastar. O que sobra? Sobra reinvestir o excedente no próprio negócio. E assim nasceu a máquina de acumulação de capital moderna. É impressionante. Para resumir tudo que a gente viu, a ganância irracional teve que ser domada por uma ética rigorosa, tipo a do Franklin. Quebrando o tradicionalismo. E essa ética ganhou força com a ideia de vocação do Lutero e, o grande motor final, a ansiedade gerada pela predestinação do calvinismo. Ideias espirituais moldaram a vida material. E o mais doido é que a gente sente os ecos disso hoje em dia, né? Com certeza, aquela nossa cultura atual de se matar de trabalhar, o tal do hustle culture, a culpa por não fazer nada no fim de semana, tudo isso vem dessa ansiedade religiosa do século XVII. A religião sumiu, mas o comportamento ficou. E é aí que eu deixo um pensamento final para quem está ouvindo a gente. O Weber sugere que hoje o sistema não precisa mais de religião para funcionar. Ele roda sozinho. Ele força as pessoas a se adaptarem por pura sobrevivência econômica. Então, se o propósito espiritual evaporou e ficou só a máquina de fazer dinheiro, o que a gente se tornou? Uma ótima pergunta. Estamos nós presos numa jaula de ferro de racionalidade econômica, correndo numa esteira que os próprios criadores originais já esqueceram o motivo de ter feito? É algo para pensar. É uma provocação incrível para encerrar nossa discussão. Para quem está do outro lado, vale a reflexão de como essa engrenagem invisível ainda afeta o nosso dia a dia. Fica aqui o convite para continuar explorando. Tchau, gente, até a próxima!